Deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, obrigada por conversar com a gente. E tinha que ouvir o senhor mesmo, porque afinal, Jair Bolsonaro chegou hoje, o senhor como líder da oposição, o que eu quero saber do senhor é qual vai ser o peso desse retorno de Bolsonaro para a oposição dentro do Congresso Nacional. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Já estou me tornando um âncora do SBT. Na semana já falei a respeito aqui desse mesmo tema, e é um tema de realmente muita importância, né? Porque no momento em que nós estamos vendo que o Brasil vai de mal a pior, infelizmente, ninguém torce, né? Pelo menos nós, que somos verdadeiros patriotas, não torcemos para que o Brasil vá para esse caminho, né? Não fazemos uma oposição como o PT, por exemplo, fez durante 4 anos do governo Bolsonaro, do quanto pior, melhor. Nós torcemos pelo Brasil, nós queremos que o país possa prosperar, progredir, evoluir, mas no momento em que nós estamos vivendo, um momento muito ruim, em que há um tensionamento social muito grande, um tensionamento político, nós já vivemos uma grave crise econômica que cada vez mais vai se aprofundando. Uma crise econômica de incompetência, irresponsabilidade, de falas que acabam provocando uma insegurança jurídica muito grande no mercado. São diversas medidas que estão fazendo com que os investidores fujam do Brasil. A nossa Bolsa de Valores já retraiu 20% desde a eleição do Lula. São ataques à autonomia do Banco Central. Diversas coisas que estão acontecendo que faz com que o nosso país comece a sucumbir. E diante de todo esse cenário que vem acontecendo, a perda de popularidade do Lula é algo que assim, nunca vi antes em apenas 3 meses de governo. Então, nesse cenário que vem se construindo, que infelizmente é um cenário de destruição do país, nada melhor do que o maior líder político da história do nosso país, que é Jair Bolsonaro, voltar para que possa liderar a oposição de fato, porque eu sou o líder da oposição na Câmara, há o líder da oposição no Senado, que é o meu amigo Rogério Marinho, mas o grande líder da oposição de fato no Brasil é Jair Bolsonaro, uma pessoa que coordenou, que comandou o país num cenário que era um cenário de pandemia, pós-pandemia, guerra na Ucrânia, e conseguiu entregar um Brasil muito melhor do que a gente está tendo agora, e que resgatou o orgulho dos brasileiros. Agora, deputado, em relação a esse retorno dele, eu queria saber, até no mesmo dia em que está aí a apresentação da âncora fiscal, né, pelo governo Lula, isso ofuscou de alguma forma, na sua opinião, esse retorno de Bolsonaro ao Brasil? Não, de forma alguma. Bolsonaro, ele tem brilho próprio. Bolsonaro é uma pessoa que hoje a sua ida ao Rio, que acabei de chegar no Rio de Janeiro, sua ida ao Brasil, sua volta ao Brasil, mobilizou milhares de pessoas. Tentaram até ofuscar a sua ida, impedindo com que manifestantes chegassem até o aeroporto, fazendo com que o tráfego fosse impedido, o trânsito fosse ordenado de uma forma que impediu com que pessoas pudessem chegar a tempo no aeroporto, mas ele mobiliza pessoas, mobiliza multidões, as pessoas querem muito de volta o líder político que comandou esse país da melhor forma possível. Não só as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, como também as pessoas que foram enganadas pelo conto da picanha. Muitas pessoas se arrependendo. A sociedade dos picanheiros arrependidos é que ganha cada vez mais adeptos. Então, assim, é óbvio que não sei se foi proposital o anúncio da âncora fiscal no mesmo dia, mas não ofuscou em nada. Pelo contrário, Bolsonaro está tendo muito mais repercussão nos jornais do que a própria âncora fiscal do Haddad, que até agora também não está muito confusa para a classe política e para a população. Vou entender, então, essa ancoragem política do Bolsonaro nesse papel dele na oposição. Só fazendo uma observação, o senhor citou em milhares de pessoas, a informação que foi dada em relação ao número de pessoas que estavam aguardando o Bolsonaro ficou na ordem de centenas, né? Embora se falasse que pudesse ser até 5 mil pessoas, mas o último dado que eu tinha era em torno de 500 pessoas, ou um pouco mais do que isso. A gente atualiza se eu receber alguma outra informação a respeito. Agora, deputado, deixa eu saber uma coisa, sobre aproveitar a ancoragem, o termo que o senhor usou aí por causa da ancoragem fiscal, vamos entender, para ajudar a gente a entender qual vai ser essa ancoragem de Bolsonaro para a direita brasileira. Ele, hoje, na sua avaliação, ele tem um papel
para conseguir unir a direita como um todo, mesmo a direita mais extremista, como também o centro-direita, ou ele tende a ir para um desses dois? O que é que o senhor avalia que vai ser essa presença de Bolsonaro agora na direita brasileira? O que é que vai representar? Vai seguir para o centro, voltar para o centro ou vai seguir para uma extrema-direita? Tá, eu já vou te responder só para pegar um gancho com a sua última fala. Na verdade, existiam realmente milhares de pessoas indo para Brasília, estão de fato em Brasília, mas como o trânsito ele foi coordenado de uma forma que impediu com que pessoas chegassem ao aeroporto, de fato, no horário que ele chegou, tinham centenas, e eu soube e vi tudo o que aconteceu. Teve um trânsito muito congestionado por conta disso. Bom, o presidente Bolsonaro não tem nada de extremista. Quando eu ouço de extrema, direita, existem os conservadores, existem os centro-direita, e assim como existe centro-esquerda e a esquerda de fato. O presidente Bolsonaro é um conservador. Ele, talvez, por ser alguém de uma posição mais firme, como eu sou, podemos muitas vezes ser chamados de extremistas. E não há nada de extremista. Simplesmente defende de uma forma mais intransigente os valores que acredita. Eu acredito que o presidente Bolsonaro, hoje, ele lidera milhões de brasileiros conservadores, brasileiros patriotas, e existe aquela outra ala, que é uma minoria ali de centro-direita, que é de fato uma minoria comparado com a maioria da direita conservadora, que não enxerga essa liderança nele. Mas é um momento em que nós temos que nos unir, né? Eu digo nos unir em torno de uma oposição para fazer um combate ao projeto destrutivo do PT. E se eles não enxergam essa liderança no presidente Jair Bolsonaro, nós, enquanto oposição, maioria, e isso nós representamos, por exemplo, no Congresso Nacional, hoje nosso partido são 99 deputados e 12 senadores, nós temos o presidente Jair Bolsonaro como a nossa liderança e a grande liderança da oposição. Não existe outra liderança da oposição maior do que Jair Bolsonaro. Por isso que ele tem, sim, essa qualidade e essa legitimidade de ser o grande líder da oposição no país. Ficado aí 3 meses fora, o fato dele ter ficado 3 meses fora, isso de alguma forma, só o tempinho da gente já está bem encolhido aqui, já está faltando só um minutinho, isso de alguma forma enfraqueceu essa força política dele ou não? Não acredito. O presidente Bolsonaro, ele tem um casco muito grosso, ele tem um prestígio muito grande, esse prestígio que ele colheu durante muitos anos, em que lutou sozinho no Congresso Nacional durante um tempo, depois ele foi conquistando seguidores, adeptos, pessoas que simpatizam com a forma que ele trata a política, que ele se expressa, que ele coordena esse movimento de direita, porque de fato ele deu formato à direita no país. Ele precisava de mais férias, sabe? Foi muita covardia o que ele sofreu durante anos aí, com uma que era do quanto pior melhor, fazendo ataques sujos, atacando, tentando destruir a sua reputação, de sua família, a própria imprensa, boa parte da imprensa também fazendo isso por ele ter cortado verbas de publicidade. Então, assim, ele estava muito cansado, foram 4 anos que o presidente Bolsonaro envelheceu 40. Então, por isso que ele precisava, e agora ele volta, na verdade, nos revigorando, nos fortalecendo e dando mais motivação para esse embate. Eu falei que já era para concluir, mas agora em 30 segundinhos, a gente viu também aí a imagem das joias, que enfim, todo mundo tem acompanhado esse caso das joias. Isso de alguma forma, o senhor acha que vai pegar negativamente junto à população em relação a Bolsonaro? Não acredito, isso daí é tudo uma cortina de fumaça feita pelo PT, porque eles não apresentam nada, eles não têm nada para apresentar e como não conseguem mostrar algo, devolver algo para a população, eles acabam querendo fazer uma cortina de fumaça para tirar o foco dessa incompetência que eles têm. A questão das joias, isso daí para mim está muito claro. O presidente Bolsonaro nem teve acesso a essas joias, isso daí foi um assessor do ministro de Minas e Energia. O presidente Bolsonaro, quando soube disso, mandou devolver as joias. E olha só, a Polícia Federal está investigando. Então vamos investigar, assim como a gente tem que investigar. Eu mesmo fiz aí requerimento de informações a respeito dos 11 contêineres que o Lula disse que há essas informações que ele tirou
do Palácio do Planalto, de presentes que foram dados, entendeu? A própria CPI das joias, que eles falam que eles não têm coragem nem de protocolar, vai ter esse escopo. Se eles querem investigar o presidente, vamos investigar os presidentes também, Lula e Dilma, por tantos presentes que eles receberam, não devolveram, e dos objetos furtados do Palácio do Planalto durante a era PT. Tá joia. Deputado, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News, uma vez mais. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição.